Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês small caps que tem então um grande potencial no futuro. E as small caps, elas têm já essa característica de ter um grande potencial de valorização no futuro pelo tamanho das empresas. As small caps, elas são empresas consideradas ali um valor mediano de empresa, mas que não chega a um tamanho de empresa grande, como são, por exemplo, as blue chips. E a definição de small caps não tem exatamente um consenso do que seria o tamanho ideal. Na minha visão, eu considero uma small cap uma empresa então que tenha de 1 bilhão a 10 bilhões de valor de mercado. Esse é mais ou menos a faixa de valor de mercado da empresa que eu considero como uma small cap. Abaixo disso é uma empresa menor do que uma small cap, então seria uma mid cap, uma coisa assim, e acima disso eu já considero uma large cap. Depois de large então vem as blue chips, que são as empresas gigantescas, as maiores das bolsas. Então eu vejo como uma small cap uma empresa aqui no Brasil com valor de mercado entre 1 e 10 bilhões de reais. E isso fez então eu trazer aqui para vocês 5 ações small caps com um grande potencial de valorização, ações promissoras pro médio e longo prazo. E se você tem interesse então nesse tipo de empresa, já curte esse vídeo, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, é totalmente de graça e eu garanto que você não vai se arrepender. Mas se você está chegando pela primeira vez aqui e ainda não me conhece, eu sou o Júnior Rafael, criador do canal Lucrando com a Bolsa, e você pode olhar aqui todas as informações primeiro e depois, se você gostar do vídeo, você curte e se inscreve no canal. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Primeiro de tudo, então, vocês têm que entender mais ou menos o que eu utilizei para trazer uma lista aqui dessas empresas. Então eu utilizo muito o site Status Invest e lá eu criei alguns filtros para trazer uma lista menor para mim poder então analisar essas opções de investimento e escolher essa lista então que eu trouxe aqui para vocês e os motivos então que me fizeram escolher essas empresas. Então primeiro eu coloquei aqui o indicador PL. Então eu coloquei lá no Status Invest que eu queria uma empresa que tinha um PL positivo, ou seja, que não deu prejuízo recentemente e que seja menor do que 10. Então eu não queria empresas que tenham um PL aqui muito elevado, porque eu quero empresas um pouco mais baratas, olhando só para esse indicador. O outro filtro que eu utilizei foi então dívida líquida sobre o patrimônio. Eu não queria empresas muito endividadas, porque isso costuma atrapalhar no crescimento rápido da empresa. Então eu coloquei que eu queria empresas que tinham dívida líquida sobre o patrimônio de até 0,5, ou seja, a dívida líquida seria a metade do patrimônio da empresa como o máximo que eu aceito. E aí empresas que têm dívida líquida sobre patrimônio negativa, essas empresas também entram. Então são empresas que têm mais caixa do que dívida, elas entrariam também nessa lista. O terceiro indicador foi o ROI. Eu quero empresas que têm uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido mais elevada. Então isso também ajuda a empresa a crescer mais rápido, trazer resultados melhores. Então eu quero empresas que tenham um ROI acima de 10. Esse foi então o terceiro filtro que eu utilizei para chegar nessa lista. O próximo filtro foi o ROIC, que é basicamente o retorno sobre o capital investido. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido e o ROIC é o retorno sobre o capital investido. A diferença é que o ROIC aqui ainda considera o capital de terceiros. O ROI não considera isso. Então eu também coloquei que eu queria esse indicador acima de 10. O ROIC costuma ser menor que o ROI sempre, mas isso aqui então já diminui um pouquinho mais minha lista. Eu tinha colocado primeiro 5 e depois aumentei para 10 para diminuir um pouco essa lista, ficar um pouco mais exigente. E aí eu coloquei também outro indicador de endividamento, que é a liquidez corrente. Eu coloquei que eu queria empresas que tenham esse indicador acima de 1, justamente então para empresas que estão em dificuldades financeiras não entrassem nessa lista. Se a empresa então tem esse indicador acima de 1, significa que ela tem o suficiente para pagar todas as obrigações de curto prazo. Então por isso que eu coloquei também esse indicador. O próximo indicador foi a liquidez média diária, porque eu preciso colocar aqui empresas que tenham pelo menos um pouco de liquidez para não ter problemas para comprar e vender essa ação. Normalmente eu utilizo uma liquidez média diária de 1 milhão de reais. Só que como eu estou buscando aqui small caps e empresas que têm um potencial de valorização no futuro, empresas que têm uma liquidez menor iam cair fora, e essas empresas justamente têm muito potencial de crescimento. Então eu diminuí esse indicador para 500 mil reais, a metade do que eu costumo olhar para avaliar. Somente nesse caso aqui para small caps. Em outros
casos eu deixo o indicador em R$ 1 milhão. E por último, então, o valor de mercado. Eu só queria empresas entre 1 e 10 bilhões de reais, porque na minha visão, esse é o tamanho de uma empresa small cap. Claro que você pode ver algumas opiniões divergentes, é normal, porque não existe uma definição exata do que é uma small cap. Então eu considero esse tamanho de empresa como uma small cap, entre 1 e 10 bilhões de reais. E aí eu cheguei então uma lista com um pouco mais de 10 empresas, mas eu vou trazer aqui 5 empresas para vocês que eu achei as mais interessantes entre todas essas. E a primeira é a Unipar Carbocloro. Essa empresa então eu olhei aqui como código UNIP6, que é a empresa então que tem mais liquidez, é a empresa mais negociada. É uma empresa muito interessante que valorizou muito nos últimos anos, paga bons dividendos. Olhando para o indicador PL, ela está muito barata. Esse indicador está abaixo de 5 e o dividend yield, por exemplo, dela está acima de 16% no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então é uma empresa que entrega muito dividendo, está num preço muito descontado. Olhando então para o lucro que ela entrega e para o preço que ela está atualmente, ela tem um endividamento negativo, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida e tem margens e uma rentabilidade muito alta. E a Unipar ela é líder na produção de cloro e soda e é a segunda maior produtora de PVC aqui da América do Sul. Ela se destaca muito por ser uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil. Então aqui ela já atende uma demanda muito grande de mercado e por isso então ela tem muito potencial. É uma empresa que já valorizou muito, era uma empresa bem pequena alguns anos atrás, teve um crescimento muito forte, mas ainda é uma empresa que está barata pelos resultados que ela entrega. Então ela ainda não é uma empresa gigante, ela tem um valor de mercado de quase 8 bilhões e meio de reais, então ainda é uma small cap, ainda tem um grande potencial, um grande crescimento se a empresa fizer um bom trabalho, porque o mercado ainda permite que ela continue crescendo, principalmente ela sendo o líder dos setores dela. A segunda empresa então é a Ferbasa, o código é o FESA4, FESA4, e essa empresa então também cresceu muito nos últimos anos, teve uma grande valorização, é uma boa pagadora de dividendos também, e também está com PL no dia que eu estou gravando esse vídeo abaixo de 5, então também tem muito potencial de crescimento. Também é uma empresa que tem endividamento negativo, ou seja, tem mais caixa do que dívida, e também tem margens e rentabilidade muito alta. Então vocês podem ver que as empresas que eu trouxe aqui, que eu destaco, são justamente empresas que tenham muita margem, muita rentabilidade, porque isso pode trazer muito crescimento para a empresa. A Ferbasa tem um valor de mercado de pouco mais de 5 bilhões de reais, então também é uma empresa que ainda tem muito potencial de crescimento, tem muito que ela pode crescer ainda, e a empresa então é a maior fabricante de ferro-ligas aqui do Brasil e a única produtora integrada de ferro-cromo aqui na América, que exerce então as atividades de mineração, reflorestamento e metalurgia. Então também é uma empresa muito forte, líder no seu setor, que tem então muito potencial ainda de continuar crescendo, já que não é uma empresa tão grande. Também é uma empresa que tinha um valor de mercado muito menor, porque cresceu muito nesses últimos anos, mas eu ainda vejo um grande potencial, principalmente por margens altas, rentabilidades altas, e é uma empresa então que entrega muito dividendo, uma boa pagadora de dividendo e tá com um indicador PL muito baixo. E a terceira empresa então é a Sanepar. Aqui eu tô considerando então o código SAPR4, que é a ação então que tem uma boa liquidez, não é a maior liquidez de todas, mas é a empresa então que tem preferência nos dividendos, e eu sempre gosto de investir nesse tipo de empresa que dá preferência aos dividendos. É uma empresa que vem, ao contrário das outras que cresceram muito nos últimos anos, uma empresa que vem sofrendo muito nos últimos anos, e aqui é muito importante vocês entenderem que a empresa ela é uma estatal, ela é controlada pelo governo do Paraná, e isso pesa muito na hora dos investidores precificarem a empresa. Então por isso que ela vem há anos sofrendo a cotação, passou também por um período de seca, houve agora o marco do saneamento, então tem interferência do governo, então esse marco do saneamento ele obriga a empresa a fazer alguns investimentos, e isso também vem afetando bastante o preço da empresa. Então é uma empresa que no momento está muito barata e essa cotação vem sofrendo há muito tempo. Também é uma empresa boa pagadora de dividendos e também está com o PL abaixo de 5, então é outra empresa que está muito barata. Essa empresa então não tem mais caixa do que dívida, ela tem endividamento, mas ainda um endividamento muito saudável, sem nenhuma preocupação de curto e médio prazo, então bem tranquilo quanto a isso. Também é uma empresa com margens e rentabilidade muito boas, então isso aqui também dá muita segurança para o investidor. E a empresa também tem um valor de mercado de pouco mais de 5 bilhões de reais, então já tem muito potencial de crescer aqui. É uma empresa então do setor de água e saneamento do estado do Paraná, e
e ela também então ainda tem muito que ela pode crescer, justamente pelo marco do saneamento, que vai obrigar a empresa a fazer muitos investimentos aqui nos próximos anos, só que esses investimentos também vão trazer resultados para a empresa, então isso também é positivo, e por isso que ela tem ainda um potencial muito grande, já levando em consideração que o preço dela tá baixo, tá sofrendo muito há bastante anos, e ainda tem esse potencial futuro de crescimento da empresa e dos resultados dela. A quarta empresa aqui é Enalta Participações, o código então é o ENAT3, ENAT3, é uma empresa então do setor de petróleo e gás, uma empresa que concorre basicamente com a maior empresa aqui do Brasil, junto com a Vale, que é a Petrobras. Então é uma empresa que entrega resultados melhores ano após ano, vem crescendo muito nos últimos anos e ainda tem muito que ela pode crescer, porque é um setor que demanda cada vez mais, então ainda tem um potencial muito grande de crescimento e um diferencial que é uma empresa então privada em comparação com a maior do setor, que é a Petrobras, que é uma empresa estatal. Então isso aqui também pode trazer muito resultado e também é uma empresa então que tem como característica pagar bons dividendos, que é uma coisa normal do setor de petróleo e gás, já que são empresas que geram muito resultado, muito caixa. É uma empresa que também então tá com PL abaixo de 5, mostrando então também que tá com um indicador bem baixo, que tem muito potencial de crescimento. A empresa também tem um endividamento negativo, ou seja, tem mais caixa do que dívida e margens e rentabilidade aqui muito interessantes. Já é uma característica aqui das empresas que eu trouxe aqui para vocês, justamente porque essas empresas costumam ter muito mais potencial de crescimento. E por enquanto, então, essa é a menor empresa que eu trouxe aqui para vocês. Ela tem um valor de mercado de menos de 4 bilhões de reais, tá um pouquinho abaixo disso, e é uma empresa então que tem muito ainda que pode crescer num setor que tem muito potencial ainda, considerando principalmente o grande problema da Petrobras, que é a maior de todas, que é o fato de ser uma estatal, e isso afeta muito o resultado da empresa. Os governos interferem muito nela e isso dá muito espaço então para o crescimento da Enalta. Então também é uma empresa que eu vejo um grande potencial. E a quinta empresa é a Kepler e Weber. Essa empresa então tem o código KEPL3, é a empresa então que tem também um potencial, que vem crescendo muito nos últimos anos, mas que ainda tem muito potencial para crescer. Ela também é uma boa pagadora de dividendos, um pouco menos do que as outras empresas que eu trouxe para vocês, mas também paga bons dividendos, dividendos bem interessantes. É a empresa então que tem um indicador PL um pouquinho acima de 5, a única aqui dessa lista que eu trouxe aqui para vocês. Ela tá então um pouquinho acima de 5. Endividamento dela também é negativo, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, também tem margem e rentabilidade muito altas. Isso dá então um potencial muito grande dela crescer ainda no futuro. E essa então é a menor empresa de todas que eu trouxe aqui para vocês. Ela tem um valor de mercado de pouco menos de 2 bilhões de reais e ela é uma empresa então do setor de bens industriais e atua no segmento de máquinas e equipamentos industriais. Então também é uma empresa bem pequena, que tem muita margem, muita rentabilidade, tem mais caixa do que dívida, o que dá muito potencial para ela investir. É uma boa pagadora de dividendos e olhando para o PL é uma empresa que também está descontada, que está com um indicador bem baixo, então mostra que é mais uma empresa com um grande potencial de crescimento no médio e longo prazo. Então essas 5 ações que eu trouxe aqui para vocês, elas têm a característica então de ser empresas com um PL baixo, que olhando só para esse indicador seriam empresas baratas. É claro que você não pode olhar só para o PL para definir isso, mas já é uma boa base. Empresas com endividamento muito baixo, só a Sanepar aqui tem endividamento, as outras 4 têm mais caixa do que dívida, então são empresas sem nenhum endividamento. Todas essas empresas têm margens e rentabilidade muito altas, isso aqui dá um diferencial e um potencial de crescimento muito alto, e são empresas então com um valor de mercado baixo, o que mostra que ainda tem um potencial muito grande de crescimento para o médio e longo prazo. Eu sempre falo aqui médio e longo prazo porque pro curto prazo é muito difícil prever como que a empresa vai se comportar, e mesmo que a empresa cresça, ainda depende do mercado enxergar então os resultados da empresa. Então por isso que eu não considero curto prazo na hora de fazer análise de investimentos. Sempre olho para o médio e longo prazo. E depois então de todas essas informações, essa lista aqui com 5 ações muito interessantes, agora você tem uma boa base de estudo. O que eu trouxe aqui para vocês não é uma recomendação de investimentos, e sim uma base de estudos. Eu trouxe aqui filtros que eu utilizei então para buscar essas ações, já é interessante para vocês utilizar para estudar. Trouxe aqui empresas como exemplo de alguns indicadores que eu acho muito importantes, que tendem a ter muito potencial de crescimento. Não quer dizer que realmente essas empresas vão crescer muito, isso é importante que vocês entendam. Resultado passado não garante resultado futuro, então isso é importante vocês entender, mas são empresas com
margens, rentabilidade muito alta, negócios interessantes e ainda empresas pequenas que têm muito potencial de crescimento. E depois então de todas essas informações aqui, agora sim você pode curtir o vídeo se você ainda não curtiu e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E como de costume eu vou deixar então na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!